Digno dessa canção, só Tu és Senhor. Digno do meu louvor, só Tu és Senhor. Digno da minha vida, Tu és Senhor. Oh, eu sou Teu. Nome que é sobre todos é o Teu Jesus. Fonte da salvação, só Tu és Jesus. Digno da minha vida, Tu és Jesus. Oh, eu sou Teu, eu sou Teu. Santo, és incomparável, és inigualável. Abre os meus olhos, Senhor, mostra quem Tu és e enche o meu coração do amor que faz mudar o mundo. Digno dessa canção, só Tu és Senhor. Digno do meu louvor, só Tu és Senhor. Digno da minha vida, Tu és Senhor. Oh, eu sou Teu. Nome que é sobre todos é o Teu Jesus. Fonte da salvação, só Tu és Jesus. Digno da minha vida, Tu és Jesus. Oh, eu sou Teu, oh, eu sou Teu. Santo, és incomparável, és inigualável. Abre os meus olhos, Senhor, mostra quem Tu és e enche o meu coração do amor que faz mudar o mundo. Santo, és incomparável, és inigualável. Abre os meus olhos, Senhor, mostra quem Tu és e enche o meu coração do amor que faz mudar o mundo. Construir minha vida em Ti. Tu és meu fundamento. Eu vou confiar somente em Ti. Não vou ser abalado. Eu vou construir minha vida em Ti. Tu és meu fundamento. Eu vou confiar somente em Ti. Não vou
amor que faz mudar o mundo. Eu vou construir minha vida em ti. Tu és meu fundamento. Eu vou confiar somente em ti. Não vou ser abalado. Aleluia. Sobre todos é o Bom dia, irmãos! Sejam muito bem-vindos a mais um culto online da EBP Jundiaí. Nós estamos muito felizes que você está aqui mais um dia, mais um domingo acompanhando a nossa live. Eu quero começar hoje mandando um abraço especial para todos os pais que estão nos assistindo. Vocês são muito importantes. Esse é o dia de vocês. Que vocês curtam muito, que vocês curtam um dia com seus filhos, com seus pais e que vocês tenham um dia abençoado e cheio da presença de Deus. Parabéns pelo dia de vocês. Eu também quero te convidar, você que está aí, que entende, acredita no nosso ministério e gostaria de contribuir conosco. Você pode fazer isso através dos dados que vão aparecer aqui na tela. E se você está aí na sua casa, precisa conversar com alguém, falar, pedir conselho, precisa de uma oração, você pode pedir aqui nos comentários, mas você também fica à vontade para entrar em contato direto conosco. Nós ficaremos muito felizes em falar com você. Você pode fazer isso através do Facebook, do Instagram, você pode fazer isso através do nosso número do WhatsApp, que vai aparecer aqui na tela. Que vocês curtam essa palavra que vai falar com vocês agora e esse dia maravilhoso que o Senhor nos deu. Deus abençoe. Bom dia. Nós muitas vezes vemos as pessoas postergando decisões que precisam ser tomadas na sua vida e vão deixando as coisas acontecer, vão deixando as coisas rolar. Mas a gente vai ver hoje que tem algumas decisões que nós não podemos deixar para amanhã. E é sobre isso que eu quero falar com você nesta manhã. Primeiro nós vamos orar, depois nós vamos meditar na palavra de Deus. Senhor Deus, nós te pedimos nessa manhã que o Teu Espírito Santo fale conosco, que abra os nossos ouvidos e o nosso coração, Pai, para receber a Tua palavra, aquilo que o Senhor tem de ensino para a nossa vida, que o Senhor traga revelação em cada coração, que todos nós estejamos abertos, Pai, para ouvir aquilo que o Senhor tem a nos ensinar nesta manhã, Senhor. Nós entregamos este dia nas Tuas mãos, pedimos que o Senhor esteja com cada pessoa no seu lar, ouvindo esta palavra, Senhor, e sendo tocada pelo Teu Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém. Amém. Abra sua Bíblia lá no livro de Romanos, capítulo 2, nós vamos ler dos versículos de 1 a 5. Então, Romanos, capítulo 2, versículos de 1 a 5. Diz assim: portanto, és indesculpável, ó homem, quando julgas, quem quer que sejas, porque no que julgas ao outro, a ti mesmo te condenas, pois praticas as próprias coisas que condenas. Bem sabemos que o juízo de Deus é segundo a verdade contra os que praticam tais coisas. Tu, ó homem, que condenas os que praticam tais coisas e fazes as mesmas, pensas que te livrarás do juízo de Deus? Ou desprezas as riquezas da sua bondade e tolerância e longanimidade, ignorando que a vontade de Deus é que te conduz ao arrependimento? Mas segundo a tua dureza e coração impenitente, acumulas contra ti mesmo a ira para o dia da ira e da revelação do justo juízo de Deus. Eu lembro de muitas vezes em que fui participar de entrevistas de emprego em algumas empresas, e uma das questões que era chave em todas elas era você ter que falar de você mesmo. Eu, em algumas situações de emprego, existia até mesmo de agências de emprego, existia até mesmo um trabalho de assessoria que essas empresas davam, que ensinava como esses candidatos deveriam se comportar
nas entrevistas, o que os entrevistadores gostariam de ouvir e como os entrevistados, né, os candidatos deveriam falar ou o que deveriam falar. Eu nunca me senti muito à vontade com relação a isto, pois penso que as pessoas devem nos ver e nos conhecer por aquilo que vivemos e demonstramos. As pessoas diziam que a gente precisava aprender a se vender, e eu nunca soube me vender muito bem, mas porque não me sinto à vontade falando bem de mim mesmo. Mas algumas poucas vezes eu me peguei falando de coisas com as quais eu não me identificava, mas que eram importantes para o preenchimento dos requisitos daquela vaga. E se eu quisesse ter alguma chance, eu teria que me adaptar a essa situação. Muitas vezes nós queremos ser, ou queremos que os outros vejam que nós somos muito melhores do que realmente nós somos. E fazemos de tudo para que as pessoas tenham uma boa impressão a nosso respeito. O contexto desse ensino de Paulo, do apóstolo Paulo, é sobre julgamento e juízo de Deus. E a respeito disso, Paulo começa falando do julgamento que se faz de outras pessoas. Quando a gente volta lá para o livro de Mateus, nós vemos algo que Jesus nos ensina a respeito disso, lá em Mateus capítulo 7, versículo 1. Jesus diz, olha, não julgueis, para que não sejais julgados. Não julgueis, para que não sejais julgados. Este versículo tem sido muitas vezes muito mal interpretado. Jesus estava alertando os seus ouvintes que ao julgar as pessoas pelos seus próprios conceitos e justiça própria, nós incorremos no erro de julgarmos as pessoas nos erros que muitas vezes nós cometemos. Mas no verso 6, Jesus nos mostra que devemos ter um espírito crítico em relação a algumas coisas ou em relação até mesmo a algumas pessoas. No verso 6 ele diz assim, olha, não deis aos cães o que é santo, nem lanceis aos porcos as vossas pérolas, para que não as pisem com os pés e voltando-se vos dilacerem. É evidente, queridos, que Jesus não está falando aqui de cães e de porcos, mas ele está falando de pessoas que a gente precisa aprender a ter discernimento a respeito delas. Jesus deixa isso mais claro no verso 15 desse mesmo capítulo, quando ele diz, olha, acautelai-vos dos falsos profetas, que se vos apresentam disfarçados em ovelhas, mas por dentro são lobos devoradores ou lobos roubadores. Jesus, portanto, ele traz aqui um alerta que muitas vezes você vai encontrar pessoas com as quais você precisa tomar cuidado ou com as quais você precisa se cuidar. Pessoas que, apesar de terem recebido a palavra de Deus, são resistentes em obedecê-la e buscam convencer ou incentivar outras pessoas a fazerem a mesma coisa, a não obedecerem a palavra de Deus. Jesus os chama de lobos roubadores. E no verso 15 ele completa dizendo assim, pelos frutos ou pelos seus frutos os conhecereis. Pelos seus frutos os conhecereis. Em Coríntios, capítulo 5, o apóstolo Paulo chama a atenção para aqueles que, dizendo-se crentes, continuam vivendo uma vida pecaminosa. No verso 11 ele diz, com esse tal nem ainda comais. O que nós podemos concluir com isso, meu amado? É que Paulo não está dizendo aqui, nesse texto que nós lemos, que é errado fazer julgamento de outras pessoas, mas ele está dizendo que nós não devemos fazê-lo baseado na nossa própria justiça, naquilo que nós achamos que deve ser ou não ser. No verso 1, ele está nos mostrando que o homem é propenso a julgar os outros pelos mesmos pecados que está sujeito ou que muitas vezes até já cometeu.
A justiça própria faz com que nos tornemos hipócritas, justificando-nos por nossos atos e culpando os outros por esses mesmos atos. Embora nada seja dito no início do capítulo 2, Paulo aponta mais à frente, no verso 17 em diante, para os judeus que pensavam que por ser um povo escolhido, estavam isentos de condenação. O povo judeu, por ser um povo escolhido, achava que estava acima de todos os outros povos, que para eles não havia nenhum peso de condenação. A palavra, portanto, que inicia o verso 1 do capítulo 2 é uma conjunção conclusiva e deve fazer referência ao que Paulo fala nos versos anteriores do capítulo 1. Nos versos 29 a 31, o apóstolo Paulo fala de pessoas que praticavam toda sorte de pecado relacional. Diz assim, que eram pessoas cheias de toda injustiça, malícia, avareza e maldade, possuídos de inveja, homicídio, contenda, dolo e malignidade, sendo difamadores, caluniadores, aborrecidos de Deus, insolentes, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes aos pais, insensatos, pérfidos, sem afeição natural e sem misericórdia. É uma lista bastante grande, né, de situações que muitas vezes as pessoas estão sujeitas na sua própria vida. E nós vemos, e Paulo estava falando aqui, quando começa o livro de Romanos, ele está falando dos gentios, mas ele traz toda essa situação agora no capítulo 2 também para os judeus que se achavam isentos dessas situações que poderiam trazer condenação sobre a vida deles. Mateus capítulo 7, versículo 5, Jesus chamava essas pessoas de hipócritas, dizendo, olha, tira primeiro a trave do teu olho, então verás claramente para tirar o argueiro do olho do teu irmão. Pessoas que olhavam para a vida de outras pessoas, julgavam a vida de outras pessoas, mas não julgavam a si mesmos, não olhavam para a sua própria vida, não julgavam os seus atos, não prestavam atenção naquilo que elas estavam fazendo. E o dedo estava sempre apontado para frente. Jesus chamou a atenção dos escribas e fariseus que se orgulhavam de praticar boas obras, de ensinar as Escrituras ao povo, mas eles negligenciavam o que era mais importante. Jesus diz, a justiça, a misericórdia e a fé. Eles diziam que se a pessoa jurasse pelo templo, estaria isenta de cumprir o seu juramento. Mas se jurasse pelo ouro do templo, então teria ou estaria obrigado a cumprir o seu juramento. Eles também diziam que se a pessoa jurasse pelo altar, não teria problema algum se não cumprisse o seu juramento, mas se jurasse pela oferta do altar, seria condenado se não cumprisse o seu juramento. Então, para algumas coisas, os fariseus e os escribas eram tremendamente obedientes à palavra de Deus. Mas em outras coisas, eles relevavam segundo o interesse, talvez da própria sociedade, ou talvez interesse próprio. Paulo nos mostra aqui que muitas vezes isso acontecia com frequência na igreja daquela época. E muitas vezes acontece nos nossos dias também, queridos. Hoje nós temos ouvido um evangelho que quer mostrar que se você entregou a sua vida a Cristo, não importa o que você faça, basta apenas o sacrifício de Jesus para cobrir todos os seus pecados contínuos e sem qualquer compromisso com a palavra de Deus, sem qualquer compromisso com uma mudança de vida, porque o amor de Deus, o amor de Jesus, o sangue de Jesus derramado ali no Calvário é suficiente para cobrir todas essas coisas. Então eu posso viver da forma que eu quiser porque
o sangue de Jesus me limpa de todo pecado, eu não tenho que fazer nada, tudo Jesus já fez, eu não tenho que ter nenhum compromisso com alguma coisa diferente disso. Paulo chama a nossa atenção dizendo que o juízo de Deus é segundo a verdade dele, não a nossa. É segundo a verdade de Deus. Olhamos para outras pessoas e as condenamos porque elas fazem coisas que nós consideramos erradas neles, mas que muitas vezes podem fazer parte da nossa própria vida e nós não olhamos para a nossa vida dessa maneira. Alguém então pode dizer, bom, eu não julgo ninguém, pois eu sei que eu também sou dessa forma. Eu não julgo ninguém porque eu sei que eu também erro. O fato é que, mesmo que você não julgue os outros porque sabe da sua própria condição, mas você vive em pecado e não muda de vida, você não se livrará do juízo de Deus. Você não está isento do juízo de Deus. E Paulo está dizendo aqui exatamente isto para aqueles judeus que achavam que estavam isentos de toda condenação, porque era um povo escolhido por Deus, e ainda que praticassem coisas erradas, eles estavam livres de todo peso de condenação, que Deus era o seu Deus, eles eram um povo escolhido por Deus, e isso bastava para eles. Nesse contexto de julgamento e justiça, Paulo escreve sobre a bondade e a misericórdia de Deus. Na Bíblia nós vemos a história de muitas pessoas que foram abençoadas por Deus, apesar das suas atitudes. Mas o que nós vemos também de comum é que há nesses casos um momento de arrependimento na vida daquelas pessoas. Elas são abençoadas porque em algum momento da sua vida elas se voltam para Deus, Deus está cercando a vida delas, Deus está sempre presente na vida dela, fazendo com que aquelas pessoas possam perceber que Deus quer trabalhar na sua vida, que Deus quer que elas se voltem para Ele, que Deus quer que elas o reconheçam como Senhor da sua vida. E em algum momento da história nós vemos que essas pessoas então se arrependem. No verso 4, o apóstolo Paulo escreve: ou desprezas a riqueza da sua bondade, tolerância e longanimidade, ignorando que a bondade de Deus é que te conduz ao arrependimento. Em outras palavras, o apóstolo Paulo está dizendo assim: se você pensa que pode ser cristão do jeito que você quer, vivendo sem compromisso com Deus, vivendo sem compromisso com a sua palavra, e acha que pode se dar bem porque Deus é um Deus bondoso, porque Deus é um Deus tolerante, porque Deus é um Deus paciente, você está totalmente enganado. A bondade de Deus, meu amado, deve nos levar ao arrependimento. Se você continuar pecando, achando que a graça de Deus vai te livrar do julgamento, sem que você se arrependa, vai apenas acumular, como diz o apóstolo Paulo, ira para o dia da ira e da revelação do justo juízo de Deus. Será que é isto que nós queremos para a nossa vida? Não. O Senhor nos dá oportunidades, o Senhor nos dá momentos de oportunidades de nós nos achegarmos a Ele, de nós nos rendermos a Ele, de nós entregarmos verdadeiramente a nossa vida nas mãos dEle, de nós o reconhecermos como Senhor e Salvador da nossa vida, de nós confiarmos a nossa vida totalmente a Ele e andarmos nos seus caminhos. É por causa da bondade de Deus que nós estamos vivos. É por causa da bondade de Deus que nós respiramos. É por causa da bondade de Deus que temos comida para nos alimentar, temos casa para morar, temos família que nos ama e a quem nós amamos. É por causa da tolerância de Deus que não somos mortos instantaneamente quando pecamos,
mesmo conhecendo a sua palavra. É a paciência de Deus que sempre nos dá a oportunidade de nos arrependermos. Nosso Deus é um Deus longânimo, paciente, tolerante. É a paciência que nos faz com que nós estejamos ou tenhamos a oportunidade de nos achegarmos a Deus. O problema é que muitas pessoas pensam que, porque experimentam da graça de Deus em sua vida, nunca enfrentarão o juízo divino. Porque Deus tolera as coisas erradas que elas fazem e nada acontece, o julgamento não acontece de imediato, que nada vai acontecer e elas podem se dizer crentes em Cristo Jesus e continuar praticando coisas erradas e está tudo bem, porque Deus é um Deus bondoso, Deus é um Deus tolerante, Deus é um Deus amoroso, Deus é um Deus paciente. E muitas vezes a gente leva a vida dessa maneira, achando que nunca vamos sofrer o juízo de Deus. No verso 5, Paulo escreve dizendo assim: mas segundo a tua dureza e coração impenitente, acumulas contra ti mesmo a ira para o dia da ira e da revelação do justo juízo de Deus. Meu amado, Deus é um Deus longânimo, não tenha dúvida disso. Deus é um Deus tardio em irar-se. E Deus espera pacientemente que nós nos arrependamos e nos voltemos para Ele. Deus espera que a gente reconheça, né, a nossa necessidade de viver nele e para Ele e andar segundo a sua vontade, e andar segundo a sua palavra, praticando a sua palavra na nossa vida, não apenas ter conhecimento dela, não apenas saber que ela é importante para a nossa vida, mas ser parte da nossa vida, nós entronizarmos esta palavra e vivermos cada dia de maneira que agrade o Senhor. Deus é um Deus longânimo. A Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. A morte física, que também é resultado do pecado, muitas vezes demora mais para acontecer. E às vezes isso dá impressão para o homem que está tudo bem, que Deus não se importa com aquilo, que Deus tolera aquelas coisas porque Deus sabe como o homem é, né? Eu sou assim, eu nasci assim, vou viver assim, vou morrer assim e vou ser salvo. E não é isto que a palavra de Deus nos mostra. A morte espiritual, diferente da morte física, ela pode acontecer quase que imediatamente, na medida em que o coração do homem se endurece. A dureza de coração que Paulo fala aqui neste texto é a insistência do homem em viver pecando, mesmo sabendo que ele está contrariando a palavra de Deus. A dureza de coração é aquela insistência em fazer o que a carne deseja, mesmo sabendo que você está contrariando a vontade de Deus para a sua vida, que você está contrariando a palavra de Deus na sua vida. A nossa conversão não foi somente aquela que aconteceu no dia que entregamos a nossa vida a Cristo. A nossa conversão, ela é diária. A nossa conversão é de um arrependimento diário, de reconhecimento de que sem Deus não somos nada, de viver segundo a vontade de Deus a cada dia da nossa vida, de estabelecer a palavra de Deus como padrão da nossa vida e de buscarmos agradar a Deus em todas as coisas que nós fazemos. Sabe, meu amado? O que nós vemos e o que a Bíblia nos mostra é que Deus jamais desiste de nós. Deus jamais desiste da nossa vida, da tua vida. Deus jamais desiste de você. Enquanto há fôlego de vida, Deus adia o seu julgamento na expectativa de que o homem se arrependa e se volte para Ele. A Bíblia deixa isso claro para a gente. Se você não se arrepende dos seus pecados, você despreza a misericórdia de Deus
e vai acumular ira para o dia do julgamento. Se nós fôssemos julgados imediatamente após nós pecarmos, nós não teríamos oportunidade à vida eterna com Deus, com o Senhor. O profeta Jonas foi chamado por Deus para pregar o arrependimento para os ninivitas. Ele sabia da bondade e misericórdia de Deus, por isso tentou fugir da presença de Deus para não atender o seu chamado. Ele sabia que no momento em que ele pregasse palavras de arrependimento àquele povo tinha uma grande possibilidade de se arrepender, de reconhecer e se voltar para Deus, e que Deus os perdoaria e Deus mudaria a sua história. E foi isso que aconteceu. Depois de pregar a palavra de Deus para aquele povo, ele viu o arrependimento dos ninivitas. E como isto tocou o coração de Deus, mudando a sorte daquela gente, Jonas se irou por causa disso. Não era isto que ele queria. Ele não queria ver aquele povo salvo. Deus era Deus do povo judeu. Deus era Deus somente do povo de Israel. Os ninivitas eram um povo tremendamente terrível nas coisas que faziam. Eram inimigos de Israel. Tinham destruído muitas coisas. Eles faziam muitas coisas horríveis e terríveis nas suas cruzadas de tentativa de conquista de terras. Jonas sabia disso. E Jonas não queria ver aquele povo salvo. Ele sabia que se aquele povo se arrependesse, Deus os perdoaria. O próprio Jonas, ele experimentou a bondade e misericórdia de Deus, recebendo uma segunda chance para obedecê-lo. A segunda chance foi quando ele decidiu ouvir a voz de Deus e pregar a palavra. Ele experimentou desse cuidado, desse amor de Deus, dessa bondade de Deus na sua própria vida. Segundo Pedro 3,9, ele diz assim, olha, não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada. Pelo contrário, ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Deus não tem prazer na morte de ninguém. Deus não tem prazer na morte do ímpio. Como diz o ditado, não deixe para amanhã o que você precisa fazer hoje. Não deixe para amanhã a decisão de entregar a sua vida a Cristo. Deus deseja ser Senhor da tua vida hoje. Deus deseja ser Senhor da tua vida neste momento. Deus deseja ser Senhor da tua vida em todo o tempo. O Senhor tem bênçãos para derramar sobre a nossa vida e muitas vezes nós retardamos as bênçãos do Senhor sobre nós. Porque embora nós um dia tenhamos entregado a nossa vida a Cristo, nós queremos fazer aquilo que é a nossa vontade. E não buscamos saber qual é a vontade do Senhor para a nossa vida, não buscamos saber quais são os caminhos que Deus tem para nós, não buscamos saber qual é o desejo de Deus para a nossa vida. Faça do Senhor o Senhor da tua vida. Não deixe para amanhã a decisão de viver inteiramente a vontade do Senhor na tua vida, meu amado. Você decide o teu amanhã. Você decide a bênção que o Senhor vai derramar sobre a sua vida. Ele tem bênçãos preparadas para você, pode ter certeza disso. Para você recebê-la, você precisa estar conectada com Deus, ou conectado com Deus. Faça isto e você vai experimentar grandes bênçãos do Senhor na tua vida. Eu creio, posso declarar isto. Que Deus te abençoe, que você não deixe para amanhã o que você tem que fazer hoje, que você decida hoje entregar a sua vida a Cristo plenamente, em nome de Jesus. Deus te abençoe. Eis-me aqui, prostrado outra vez, pra te entregar
tudo que sou. Leva-me pra bem mais perto, Deus, anseio por ti, anseio por ti. Eu me rendo. Enche-me de graça e amor, sacia o meu ser, sacia o meu ser. Abraça-me, ouve o meu clamor, a tua voz eu quero seguir. Eu me rendo, eu me rendo pra conhecer-te mais, pra conhecer-te mais. Eu me rendo, eu me rendo pra conhecer-te mais, pra conhecer-te mais. Ah, Senhor, nós nos rendemos a Ti, nós nos rendemos à Tua presença, Senhor. Nós te adoramos, nós te adoramos. Vento de poder sopra em meu viver, faz teu querer, faz teu querer em mim, como um vendaval sobrenatural, faz teu querer, faz teu querer em mim. Vento de poder sopra em meu viver, faz teu querer, faz teu querer em mim, como um vendaval sobrenatural, faz teu querer, faz teu querer em mim. Vento de poder sopra em meu viver, faz teu querer, faz teu querer em mim, como um vendaval sobrenatural, faz teu querer, faz teu querer em mim, faz teu querer, faz teu querer em mim. Eu me rendo pra conhecer-te mais, pra conhecer-te mais. Eu me rendo, eu me rendo pra conhecer-te mais, pra conhecer-te
Talvez você esteja postergando a sua decisão de entregar a sua vida a Cristo, porque você pense, bom, eu tenho tempo, eu sou muito jovem, tenho muita coisa para viver, tenho muita coisa para experimentar. Na verdade, a Bíblia nos mostra que a nossa vida é como um sopro, né, que pode acabar a qualquer momento. E você não sabe o que vai acontecer na tua vida amanhã. Você não sabe o teu futuro. Você não sabe se estará aqui amanhã. E o Senhor, Ele espera que a gente possa entregar a nossa vida. O desejo do Senhor é que todos, sem exceção, sejam salvos. O desejo do Senhor é que todos tenham a oportunidade de se arrepender e entregar a sua vida, confiar a sua vida a Ele, de viver o melhor que Deus tem preparado para cada um. O seu tempo é hoje, tempo de tomar uma decisão. Então, faça isto, não deixe para amanhã. E se você quer e deseja fazer isto e sente no teu coração que realmente é isso que você precisa fazer na sua vida, então ore comigo agora dessa maneira. Senhor Jesus, eu entrego a minha vida a Ti e quero confiar plenamente em Ti. Todo o meu viver, tudo o que sou, tudo o que tenho. Quero entregar, Senhor, os meus pensamentos, meu futuro nas Tuas mãos e confiar que o Senhor tem o melhor para a minha vida, que o Senhor toque o meu coração, que o Senhor mude, Pai, o meu coração, os meus pensamentos, que a minha vontade seja a Tua vontade e que eu possa andar nos Teus caminhos. Este é o desejo do meu coração, em nome de Jesus. Se você fez essa oração comigo agora, você entregou a sua vida a Cristo, assuma um compromisso real com o Senhor. Busque uma igreja, busque estar num lugar onde você possa ouvir a palavra de Deus, que você possa se encher com as coisas de Deus e aprender a andar segundo a vontade do Senhor para a sua vida. Que você tenha esse desejo no teu coração. Se você quiser nos mandar uma notícia a respeito disso, dizendo, olha, eu tomei essa decisão, você pode fazer isto através das nossas redes sociais, através do WhatsApp que vai ficar aqui disponível para você, e nós estaremos orando com você, orando por você e abençoando a tua vida. Que Deus te abençoe, que Deus te ajude nessa nova caminhada, que Deus te dê um novo coração e uma nova vida, em nome de Jesus. Espero vocês todos no próximo domingo, estaremos aqui novamente. Até lá.